Olá, estamos de volta para prosseguirmos com as nossas aulas de equações diferenciais, né? Na última aula, a gente falou de equações exatas, certo? Hoje ainda vamos continuar falando do mesmo assunto, mas um outro tipo de exata, porque algumas que são que não são exatas podem vir a ficar como exatas, né? Não sei se você lembra quando a gente resolveu as equações diferenciais de primeira ordem, né? A gente havia acabado de ver as equações diferenciais separáveis, tá certo? Bom, é o que a gente sabia resolver. Aí mostramos o que era uma equação diferencial de primeira ordem, mas nós só sabíamos resolver as de primeira ordem. O que a gente fez? Arrumou um fator integrante, onde a gente multiplicava a equação diferencial de primeira ordem e ela ficava separável. Aí criamos um novo método, né? Então, a gente aprendeu a resolver as equações diferenciais de primeira ordem, tá certo? E a ideia é sempre essa. A partir de um método que a gente já sabe, tentar levar para uma outra que a gente não sabe. E agora é a vez das exatas, né? Nem todas são exatas. Entretanto, tem algumas não exatas que, se multiplicasse por uma determinada expressão, ela viraria exata. E é isso que a gente vai fazer: descobrir qual é a expressão que a gente multiplica uma função e ela vira, então, exata. Perfeito? Então, vamos ver isso agora. Então, a gente vai resolver equações diferenciais não exatas, mas que podem ser reduzidas à forma de exatas, perfeito? Então, vamos lá. Então, só para recordar, a ideia é a seguinte: o que é uma equação diferencial exata, né? Então, você tem uma EDO de primeira ordem escrita neste formato, tá certo? Uma expressão multiplicada por dx mais uma outra expressão multiplicada por dy igual a zero. Demos nomes a cada uma das expressões, mxy e n de xy, tá certo? Se você fizer a derivada parcial de m em relação a y e a de n em relação a x, e o resultado for igual, então elas são exatas. Aí a gente resolve daquela maneira que a gente viu na aula passada, né? Mas, como eu disse, muitas vezes você faz isso e, infelizmente, né, o que ocorre? Ocorre que as derivadas parciais de m em relação a y e de n em relação a x não são iguais. Então, elas não são exatas. Entretanto, há a possibilidade de tomar algumas dessas e transformar em exatas. Vamos ver agora qual o procedimento para isso. Então, a ideia é a seguinte, ó, né? Fator integrante para equações não exatas. Aí a ideia aqui é a seguinte: a gente pega o que a gente já fez, o my menos o nx, e divide pelo n. Se o resultado for uma expressão só na variável x, tá certo? Aí o que a gente faz? A gente pega o fator integrante da seguinte maneira: uma função de x, ou no caso aqui mi de x, igual a e integral de my menos nx sobre n dx, né? Aquela expressão lá que a gente fez as contas com as derivadas parciais e ficou só na variável x, a gente acha essa integral aqui e pega, toma ela como expoente da exponencial. Aí o que a gente faz? O próximo passo: pega esse resultado, não é, ó, e multiplica pela equação original. Aquela equação do princípio, essa equação aqui do princípio, né? Pega o mi de x, né? E multiplica por esta expressão aqui, tá certo? Aí o resultado que fica é uma equação exata, tá ok? Tá. Agora imagina o seguinte, que você fez isso, aí isso aqui, ó, não ficou só na variável x. Aí você faz o seguinte: você pega a mesma, só que inverte. nx menos my, né? Ó. Agora, em vez de dividir por n, divide por m. Ó. Sempre dividido pelo último, sem derivar, pelo original, né? Ó. Tá certo? Aí, se esse resultado ficar só na variável y, aí você pega uma expressão similar. Só que agora é uma função na variável só y, porque aqui ficou só na variável y. Então,
o fator integrante é E elevado à integral da expressão nx menos my dividido por m dy. Aí o que é que você faz? A mesma coisa que antes. Pega esse resultado e multiplica por essa equação, não é? Que a gente já marcou aqui, e ela vira exata, tá certo? Aí, virando exata, você resolve pelo método que a gente viu na aula passada, que ela é exata, certo? A ideia é sempre essa. Então, o fator integrante é o fundamental. Então, você calcula este aqui. Se der na variável x, você procede. Se não, tenta a coisa. Se der na variável y, então você faz o procedimento. Caso não ocorra nenhuma coisa nem outra, então parta para outro método. Não tem jeito. Você vai ter que arrumar um outro jeito de resolver, se cair aí no seu exercício para resolver. Tá certo? Vamos continuar. Agora aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Só um minuto. Só um minutinho. Tá, vamos continuar. Então, vamos usar essa daqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui que o m de xy é igual a xy. Só um minutinho aqui. Tá. Aí, ó, você tem que pegar o m, lembra, para saber se é exata, e derivar em relação a y, né? Porque o m é o coeficiente do x, né? Do dx. Então, deriva em relação a y, derivada parcial. Quando você derivar em relação a y, né? Ó, o x é constante que está multiplicando a variável y, repete. E a derivada do y é 1. Então, fica isso daí mesmo, né? Aí, a outra derivada, o n xy. Aí, o n xy é toda essa expressão aqui, ó. 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 20, que é o coeficiente do dy. Aí, você toma isso daí e faz a derivada parcial de n, só que agora em relação a x. Tá certo? Vamos lá. Derivando em relação a x, vai dar 4x. Isso, né? Porque como aqui é só função de y e aqui é a outra constante, esses dois constantes, a derivada é zero, porque não estão multiplicando a variável. Então, olha só. Tenho esse aqui e tenho esse aqui, ó. Não são iguais, né? Então, o que é que eu obtive aqui? Que a derivada parcial de m em relação a x é diferente, em relação a x não, em relação a y, é diferente da derivada de n em relação a x. Então, não é exata. Aí você calcula aquele primeiro, né? Ó, que é a derivada parcial de m em relação a y menos a derivada parcial de n em relação a x dividido por quem? O detalhe aqui é o seguinte, é sempre dividido aqui, ó, por esse segundo aqui, ó, sem derivar, pelo n, né? Sem derivar. Então, isso aqui vai dar derivada de m em relação a y deu x menos derivada de n em relação a x deu 4x sobre o n, que é 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 20. Bom, se a gente tivesse já chegado no que a gente quer, eu continuaria, mas como não chegou, eu tenho que ficar aqui, ó, numa função só de x, né? Ó, essa ordem, dividido por n, teria que dar uma função só de x, não deu. Né? Porque aqui embaixo, apesar de em cima ter só x, embaixo tem o y, né? Ó, não pode, teria que ficar só na variável x. Aí eu tento a outra. Então, qual é a outra? O simétrico desse. Então, é a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y. Aí mudou aqui embaixo. Ó. Agora é o m. Tá certo? Agora é o m. Então, vamos lá. Não é? Agora é o m. Eu acho que é isso. Eu vou só confirmar aqui, né? É isso mesmo, né? nx menos my dividido por m. Tá ok? É justamente isso que a gente tem que ver agora. Tá aqui, ó. nx menos my dividido por m. Então, vamos lá. Então, isso aqui deu nx, deu 4x. Aí deu x dividido por m. O m é xy, não é? Aí tu divide aqui, ó, xy. Tá certo? Aí vamos lá. 4x menos x dá 3x. Dividido por xy. Aí eu simplifico aqui, né? Aí encontrei
que essa expressão é 3 sobre y. Pronto. Ficou só na variável y. Perfeito? Então, esse aqui não me serviu, né? Esse aqui, ó, não serviu, mas esse aqui serviu, porque a expressão ficou só na variável y como a gente queria. Esse aqui, ó, tem que ficar só na variável x. E esse aqui tem que ficar só na variável y. Ficou. É o que a gente quer. Então, vamos continuar. Vamos apagar aí, né? Para a gente continuar. Tá certo? Bom, quem é o fator integrante? Agora vamos ao fator integrante. A gente viu no slide anterior que o fator integrante a gente chamou de μ, né? Podia chamar de qualquer função, né? Mas eu vou seguir o que está aqui. Então, é μ de y é igual a e elevado a integral da derivada parcial de n em relação a x menos a derivada parcial de m em relação a y sobre m dy, né? Opa, aqui não, é aqui. Só para confirmar, eu vou já mostrar para você que é exatamente isso. Olha aí. Está aqui, ó. μ de y. E aqui o μ de x, né? Como não deu x, né? Então, foi essa, então, é dessa forma. nx menos my sobre m dy. Ou seja, derivada parcial de n em relação a x menos a derivada parcial de m em relação a y sobre m dy, né? Então, vamos lá. Tá aqui, né? Então, isso aqui é integral de 3 sobre y dy, né? Porque essa expressão todinha é que a gente calculou aqui, né? E deu 3 sobre y, né? Agora eu vou apagar esse lado aqui para a gente continuar. Pronto, agora vamos continuar. Então, temos que resolver aquela integral do expoente, né? Isso aqui é igual a e elevado, constante não integra, então vai ficar 3 integral de 1 sobre y dy, né? Aqui eu já vou pensar que o y é positivo, tá certo? Então vai ficar assim, ó, e elevado a 3 ln de y, tá certo? Como é fator integrante, não precisa da constante, tá bom? A gente fica só isso aí mesmo. Aí vai ficar igual a e elevado a ln de y ao cubo, né? Lembra que como é ln, o que multiplica o logaritmo pode virar expoente. Cancelo o ln com e, porque a base é a mesma, e isso dá y ao cubo. Tá certo? Aquela propriedade é assim, ó, que a elevado a log de b na base a dá o próprio b. Como aqui, ó, é e elevado a ln, digamos, só, vou colocar só o y, tá certo? Isso é igual. Esse ln, na verdade, é o log de y na base e. Como é o mesmo, cancela. Então, já cancela aqui direto. Foi isso que eu fiz. Tá certo? Então, vamos lá. Então, deu y ao cubo, tá? Então, esse é o fator integrante que vai multiplicar a equação, tá certo? Então, ó, vou multiplicar aqui, ó, essa equação, olha aqui em cima, à direita, por y ao cubo. O y ao cubo vai multiplicar toda a expressão. Quando eu multiplicar, ó, são duas parcelas, então multiplica cada parcela. Quando multiplicar a primeira parcela, vai ficar x, y vezes y ao cubo é y à quarta dx. Mais, aqui vai ficar 2x ao quadrado y, mais 3y ao cubo, menos 20y dy, né? Na verdade, eu estou multiplicando aqui, está ficando a multiplicação aqui. Aí, esse vezes essa é a primeira expressão. Esse vezes o segundo, a segunda. E esse vezes o terceiro, a terceira, isso daí, ó, igual a zero. Ó, eu não precisava demonstrar, mas eu vou mostrar que ela é exata. Quando você derivar isso aqui em relação a x, dá y à quarta. Ou em relação a y, né? Me perdoe, em relação a y. É 3y ao cubo, né? Quando você derivar isso aqui em relação a x, não é? Quando derivar em relação a x, né? Esse aqui tem que ser em relação... Eu acho que eu cometi algum equívoco, né?
Porque é y ao cubo. Aqui é y ao cubo, né? É y ao cubo. Agora sim, agora tá certo. Quando eu derivar em relação a x, dá... Em relação a y, né? 3y ao cubo. Não é? Copiei isso errado. 2x ao quadrado, xy à quarta, tá certo. Tá? Aí vai dar, quando ele vai dar 3x. Ah, tá errado isso. Isso vai dar 4xy ao cubo. Agora sim, isso aqui, ó, é a derivada parcial de m em relação a y, né? Certo? Agora, a derivada parcial em relação a x. Então, vai dar 2 vezes 2, 4, x, y ao cubo. Isso é a derivada parcial de n em relação a x. Ó. Esse aqui vai dar zero, esse aqui vai dar zero. O y ao cubo repete, né? Aí a derivada aqui vai dar 2 vezes 2, 4x. Então, como disse, não precisava, né? Porque sempre vai funcionar. Tá certo? Mas ela dá exata, como você acabou de ver. Tá ok? Bom, sendo exata, resolvemos pelo método das exatas, né? Ó, a gente sabe o seguinte, que a nossa solução, ó, isso implica que a solução vai ser assim, fxy igual a uma constante. Tá certo? Aí, quem vai ser essa solução? Ora, isso aqui é a derivada desse aqui, na verdade, o diferencial, como eu disse na aula passada, né? Ó. Então, ó, esse primeiro, que é o m, é a derivada parcial de f em relação a x. Esse é o m sem derivar. Então, é x, y à quarta. Tá certo? Eu vou fazer por aqui. Fazendo por aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que o f de xy, né? Ó, ora, se esse aqui é a derivada do f de xy, então só integrar isso daqui, né? Ó, quando eu integrar o m, como foi derivado em relação a x, ó, é a integral dx. Esse é o f de xy, tá certo? Como vimos na aula passada. O m é xy à quarta, então a integral de xy à quarta em relação a x. Ó. Em relação a x, o y à quarta é constante, então vai dar y à quarta, integral de x dx. Aí você vai lá, ó, y à quarta vezes x ao quadrado sobre 2 mais o que seria uma constante. Ora, mas como tudo aqui foi feito na variável x, a constante pode ser uma função na variável y, né? Ó, que eu chamei de f. Não, não pode ser f. F já estou usando para outra coisa, né? Então, vou apagar o f e chamar de g. Tá certo? Então, pode ser uma função na outra variável. Tá ok? Então, olha só. Isso aqui já seria a solução. Ó. F de xy igual a isso daqui, se eu soubesse quem é o g de xy. Como eu não sei, aí eu vou para outra informação, que é essa aqui. Ó. Aí essa informação me diz o seguinte, que a derivada parcial de f em relação a y é o n, que é, né, 2x ao quadrado, y ao cubo, tá certo? Mais 3y ao cubo, tá ok? Menos 20y. Tá? Então é isso, né? Tá certo? Tá? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou derivar esse aqui em relação a y, porque o n é a derivada do f em relação a y. Eu tenho o f, então eu vou derivar para usar. Então, eu vou pegar esse f aqui, né, ó, e derivar a derivada de f em relação a y agora, que é para igualar com esse outro resultado. F é isso daqui, né, ó. Aí eu vou derivar isso aqui em relação a y. Em relação a y vai dar 4 y ao cubo, x ao quadrado sobre 2, mais, como a função g é função, então, de y, então dá g' de y. Organizando isso daqui, isso aqui é igual a 4 vai dar 2, 2x ao quadrado, y ao cubo. Mais g' de y. Aí, ó, essa expressão é a derivada parcial de f em relação a y, que é igual ao n, que também é a derivada parcial de f em relação a y. Tá certo? Vou apagar ali a parte de cima para a gente continuar. Então, vamos apagar aqui, já não preciso mais disso, né? E vamos continuar. Tá certo? Olha aqui. Então, vamos apagar tudo aqui, que nós não precisamos mais dessa informação. O
que foi a que nós usamos para chegar até aqui. Então, vamos continuar. Tá certo? Vou apagar mais uma linha. Apagar mais essa parte aqui, né? A gente sabe que a solução é fxy igual a k. A gente não pode perder isso de vista, porque esta é a nossa solução. Então, vamos continuar agora. Então, vamos lá. Vamos igualar agora o que nós temos. Bom, então, ambas as expressões marcadas aqui embaixo são a derivada parcial de f em relação a y. Então, 2x ao cubo y mais g' de y é igual a 2x ao quadrado y ao cubo mais 3y ao cubo menos 20y. Tá certo? Bom, esse aqui cancela com esse, porque eu passo para o outro lado, ele passaria negativo, cancelaria. Aí a minha conclusão é que o g' de y é igual a 3y ao cubo menos 20y. Tá certo? Bom, para eu achar o g é fácil, é só integrar os dois lados. Então, de um lado vai ficar integral de g' de y dy, e do outro lado vai ser integral de 3y ao cubo menos 20y dy. Então, apliquei integral dos dois lados. Tá certo? Vou apagar mais um pouco para continuar. Porque essa informação aqui já não me é mais útil, né? Meu objetivo, não esqueça, é achar o g' de y. Apaguei algo que não devia, né? Mas a gente lembra, se Deus quiser, né? Vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a solução rapidinho, né? Então, eu tinha aqui f de xy é igual a k. Aí eu achei o f de xy já, né? Tá faltando achar só esse g aí, né? Então, eu tinha achado o seguinte, ó, que é x ao quadrado sobre 2, o f de xy, y à quarta, tá certo? Mais g de y igual a k. Como eu lhe disse, ó, se eu achar o g de y, é só o que falta para eu terminar. E aqui eu estou indo atrás dele aqui. Vamos lá. A integral de g' de y dy, claro, é o g de y, igual a integral aqui, ó, 3y à quarta sobre 4, menos 20y ao quadrado sobre 2. E, professor, mas não aparece mais uma constante? Não, porque elas estão todas aglutinadas aqui, ó. Tá certo? Mesmo que aparecesse uma constante aqui, quando eu colocasse aqui, eu ia passar para o outro lado e somar com essa e ia colocar uma outra letra representando. Então, não preciso colocar, eu deixo assim mesmo. Tá certo? Então, g de y é igual a 3y à quarta sobre 4 menos 10y ao quadrado. Ok? Então, ficou assim, ó. X ao quadrado, y à quarta sobre 2, mas acho que eu vou colocar essa, que eu acho que fica mais fácil, porque eu vou tirar minha MC, então vai dar na mesma. 3y à quarta sobre 4, menos 20y ao quadrado sobre 2, igual a k. Tá certo? Vou multiplicar todo mundo por 4. Né? Só para eliminar o denominador. Quando eu multiplicar todo mundo por 4, né, vou chamar aqui de K1. Quando eu multiplicar todo mundo por 4, vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2. Vai dar 2x ao quadrado, y à quarta, mais 3y à quarta, porque quando eu multiplicar o 4 aqui, vai cancelar o 4 com 4. Quando eu multiplicar o 4 aqui, ó, vai dar 2, vai dar 40, y ao quadrado, igual a 4k1. Aí eu mudo aqui, né? Ó. Deixa eu apagar aqui essa parte de baixo. Tá certo? E agora eu já cheguei na solução, né? Agora a minha solução é 2x ao quadrado y à quarta, mais 3y à quarta,
menos 40y ao quadrado, 4 vezes uma constante é outra constante, que eu vou chamar de k, e a solução é essa. Então, ó, é uma equação que não era exata e que, no final das contas, ficou exata. Perfeito? A ideia é bastante simples, não é? Então, ó, o que nós temos até aqui? Tá certo? A gente já fez a avaliação onde caiu separável, linear de primeira ordem e Bernoulli. Tá certo? Agora, aqui a gente já viu as exatas, né? Não pense que vai cair só as exatas, né? E que não vai cair as outras. Não é assim. Como nesse assunto a gente vai ver as exatas, as que não são exatas, mas que dá para transformar em exatas, ainda falta as homogêneas, tá certo? E a gente vai ver, ver aplicações, que a gente não viu nenhuma aplicação ainda, né? Pelo menos que eu me lembre, tá certo? Como a gente não viu, acho que a gente viu alguma aplicação. A gente vai ver mais aplicações e vai cair na próxima prova aplicações. Então, algumas aplicações que a gente vai ver lá são das que caíram na primeira avaliação. Então, infelizmente, a gente vai precisar saber resolver as outras. Mas a ideia é essa, porque você tenta verificar se ela é separável. Se ela não for, você verifica se ela é linear. Se ela não for, verifica se ela é de Bernoulli. Aí, se ela não for, verifica se ela é exata. Se ela não for, aí tu verifica se ela é não exata, mas se dá para transformar em exata. Aí, o que ela for, você usa o método para resolver. Aí, se não for, sempre vai tentando o seguinte, sempre vai tentando o seguinte. E o nosso próximo método vai ser as homogêneas. Perfeito? E se houver tempo ainda, a gente ainda vai ver as de Riccati, tá? Então, até a próxima aula e vamos continuar falando de equações. Eu vou estar terminando de preparar a lista e enviando para vocês. Não esqueçam que qualquer dúvida, entre em contato pelo SIGA ou pelo Zap, ou até pelo e-mail mesmo, e a gente tira. Tá certo? Até a próxima aula.